Boa noite, pessoal! Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o aumento das dores nas costas durante a pandemia e eu vou dar 10 dicas de como evitar essas dores e diminuir. Eu sei que muita gente aqui que está me ouvindo se identificou com esse tema, porque o aumento de dores durante a pandemia foi bem grande. Eu fiz até uma pesquisa sobre isso para eu ter certeza que houve realmente, porque aqui no consultório mesmo eu tive muito relato de dor nas costas durante a pandemia. Mas as pessoas ficaram paradas, ficaram sem o tratamento, a gente não poderia, vamos dizer, culpar somente a pandemia, mas realmente ela foi, vamos dizer assim, a vilã da história. Gente, pandemia é um tema que eu realmente não gosto muito de falar, né? Tudo quanto é lugar que a gente entra, TV, conversa com os amigos, mesmo aqui no consultório, a gente fala muito. E se a gente for trazer mais esse tema, fica desgastante, né? Mas é um tema muito importante, as dores. E essas dores causadas pela pandemia tem jeito de evitar, tem jeito de melhorar. Então, esse tema tem que ser abordado. Bom, eu fiz umas pesquisas para comprovar isso que eu desconfiava. E comprovado, gente. Quando você vai lá no Google e pesquisa, isso fica registrado pelo Google Trends, que é um serviço de tendência do buscador. Gente, a palavra dor nas costas teve um aumento de 76% na pesquisa. Gente, 76% pesquisaram dor nas costas. Outra pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais com a Fiocruz e com a Unicamp. Essa pesquisa ela é de setembro de 2020, a gente já estava, né, em plena pandemia. E lá, nessa data, a pesquisa já revelou que teve um aumento de 41% das pessoas relatando dores nas costas, contra 18,5% das pessoas relatando a mesma dor em 2013. Então, o que esses dados diz pra gente? Diz que realmente a pandemia foi uma vilã aí para dor nas costas. Mas quais foram as causas? Você já pode estar aí pensando, eu já sei o que causou a minha dor nas costas. Eu acho que até você sabe muitas das causas que podem ter causado a sua dor, né? Televisão, computador, tablet. Gente, essa foi uma causa, sim. E na minha pesquisa, ela também aparece, as telas. A gente ficou como nunca na frente das telas, seja no celular assistindo live, como a gente está fazendo aqui, seja no computador trabalhando ou pesquisando, né? O pessoal foi para frente do computador também assistir aula, os adolescentes, né? O pessoal de faculdade, tá todo mundo na frente da tela. O que é pior? Na frente da tela e sem condições de evitar as dores que vamos dizer assim, essa exposição causa. Quando você usa o computador, por exemplo, para trabalhar muito tempo, ele vai causar um estresse muscular, um estresse articular e um estresse visual. Quer dizer, você está ali olhando numa posição ruim, o músculo, a articulação mal posicionado, realmente estressa todos esses itens que eu falei para vocês. Outra coisa, quem usa para trabalhar e fica muito tempo, geralmente
não tem noção, ou se tem, não muita, de uma cadeira. Isso eu tô falando para vocês, que quando eu recebo o pessoal aqui que trabalha em casa, eu pergunto da cadeira e o pessoal geralmente não tem uma boa cadeira. Uma cadeira ruim, uma má postura, não tem ergonomia, quer dizer, adaptação dos móveis de forma adequada para evitar as dores que vêm depois com esses longos períodos. Uma vez eu disse para um paciente, você sabia que essa pontinha aqui da mesa, quando a gente põe os braços nela, chama quina viva? E se a gente apoia os braços nela durante o trabalho, a gente acaba machucando os braços. Eu acho que você já sabe o que eu tô falando, daquela pontinha que não é arredondadinha da mesa. E às vezes a gente fica aqui, ó, com os braços nela e machucando o braço da gente. Aí a gente só percebe quando aquilo fica dolorido, né? Além de todos os estresses que a gente tá ali. Outra coisa que as pessoas fazem muito na frente da telinha é projetar a cabeça à frente. Aí lá, longas horas nessa posição, na frente do computador, a gente tende a ir para frente, para prestar atenção ali no que a gente tá fazendo e, ó, cabeça para frente. O que eu reparo muito em estudante é que eles sentam em cima das pernas. Põe uma perna aqui, ó, na cadeira e senta em cima da perna. Quando vocês verem alguém assim, olha nas costas. As costas tá toda torta, sem falar que ela tá estressando as articulações da perna, joelho, o próprio tornozelo, quadril numa má posição. E a hora que esse adolescente sai dessa posição, minha nossa. Outra coisa que vai junto com a cabeça quando a gente vai na tela para prestar atenção é a dorsal. E muita gente até assume essa posição de corcundinha quando trabalha muito em home office. Eu já vi isso aqui na clínica, o pessoal que já está há algum tempo, né? Afinal de contas, a gente está quanto tempo na pandemia? 1 ano, né? Começou em março do ano passado, já está fazendo 1 ano. E o povo trabalhando na frente há 1 ano nessa posição ruim. Vocês concordam que causa dor, que isso causa dor? Gente, uma coisa muito comum, inclusive paciente que me contou, mas entrou a pandemia, eu tô dentro de casa, eu fui fazer a faxina. Aí quer limpar tudo, quer arrumar armário, vira aquela coisa de doido, né? Quem nunca quis fazer uma faxina quando você está em casa, tem aquele tempo. Aí sobrecarrega coluna, que é uma das causas das dores, a sobrecarga da coluna por excesso de trabalho. Teve uma paciente aqui que teve uma epicondilite, que é a inflamação desse ossinho aqui do cotovelo, por excesso de carga. Pois é, evitem o excesso de carga. Outra causa, gente, e essa causa é muito séria. Todo mundo que eu converso aqui tá triste por causa da situação em que a gente está. Mas também, como a gente não pode não ficar triste, né? O emocional tem uma carga muito forte sobre as nossas dores. E sim, o emocional causa dor nas costas. Quem já teve sabe que não é só por sobrecarga, não é só por má postura. Muitas vezes, quando a gente está atravessando por uma situação difícil, a gente tem tristeza, a gente tem solidão, né? Nessa pandemia, a gente se sentiu muito solitário, porque a gente não pôde estar muitas vezes com quem a gente ama, com os nossos familiares, ver um pai que está distante, uma mãe, um tio, né? Aquelas pessoas, a gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais beijar, a gente não pode. Isso realmente dá uma sensação
não muito boa, né, em todo mundo. E uma outra coisa que eu observo, e na pesquisa que eu fiz também falava, que é a ansiedade. Muitas pessoas começaram a sofrer de ansiedade durante a pandemia. A ansiedade, a tristeza e a solidão. Quem nunca sentiu isso durante a pandemia, né? E uma outra coisa que desencadeia a dor nas costas é o aumento do peso. Quando a gente está ansioso, a gente começa a comer mais. Aumenta o peso, dor nas costas por sobrecarga. Um outro fator também, quando a gente está nessa tremenda ansiedade, é a perda do sono. A gente não consegue dormir, cansaço. Vira na cama, vira de um lado, vira do outro, e a gente não dorme. É outra causa. Então, vocês estão vendo que o emocional, a ansiedade, desencadeia vários outros fatores que causam a dor, que é a falta de sono, o excesso de peso, a própria emoção, a ansiedade causa a dor, né? A diminuição da atividade física também é um outro fator importante. Tudo fechou, academia fechou, a gente não podia sair nas ruas, a única opção nossa era ficar em casa. E muita gente perdeu massa muscular, principalmente pessoas com uma idade mais avançada, depois dos 40 anos, né? Não estou dizendo que 40 é velho, né? Mas após os 40 anos a gente já tem uma significativa perda de massa muscular. E se a gente não faz um reforço, a gente vai sentir isso. E a gente fazendo essa, né, sem uma atividade física, com perda de massa muscular, já leva também a dor, né, gente? Bom, esses são os fatores mais comuns das causas das dores nas costas. Como que eu faço, então, para reverter essa situação? Tá? Como que eu resolvo tudo isso? Agora, imagina só, todos esses fatores, se você ainda tem algo na coluna que já dá dor. Por exemplo, uma hérnia de disco, né? Ela tá quietinha lá e de repente você cutuca ela com esses fatores que eu já descrevi aí. Ou se não, você tem um desgaste da coluna, uma artrose, um bico de papagaio, aí a dor aumenta ainda mais. Bom, vamos lá para as dicas. Sentar com a coluna o mais reta possível. Dica número 1. Por que eu falo isso? Porque não adianta nada eu ter uma cadeira toda equipada, com apoio de braço, com apoio nas costas, a cadeira, aquela bonitinha, toda ergonômica, se eu não fico reta em cima dela. Se eu sento em cima das minhas pernas, se eu cruzo as duas pernas em cima, ou se eu fico toda torta nessa cadeira. Então, a gente tomar consciência e adotar uma postura adequada é muito importante. Seja na cadeira onde você está trabalhando, seja durante um filme que você está assistindo. Muita gente foi para a Netflix. Nossa, eu nunca vi, acho que a Netflix lucrou muito durante a pandemia, né? Porque todo mundo que eu converso assiste a Netflix. Tá lá na tela. Gente, e uma coisa que engole a gente é o sofá. Quem nunca sentou torto no sofá? Parece que ele vai falando assim pra você, entorta, entorta, entorta. Aí a gente vai se escorregando e já se entorta. Dica, né? Ainda faz parte da dica número 1, sentar correto. Procura colocar as almofadas
atrás das costas, se posicionar o mais confortável possível no sofá para assistir o filme. Confortável por quê? Porque aí você não vai adotar aquelas posturas ruins. Se sente corretamente. Outra coisa que o pessoal me fala muito e muitas vezes esquece que fez: dormir no sofá. Tá lá assistindo o filme, dá aquele soninho, deita lá, né, no braço do sofá, pronto, dormiu no braço do sofá. E muitas vezes esqueceu que dormiu no braço do sofá e vem com uma dor na cervical enorme. Então, dica número 2, não dormir no braço do sofá. Dica número 3, cadeira adequada ao trabalho. Muita gente não trabalha na frente do computador, mas você pode conhecer alguém que trabalha, que assiste aula, né? E o que eu vou falar é muito importante você passar muitas vezes para essa pessoa, também é muito válido. Bom, terceira dica, a cadeira do trabalho, como eu estava falando. A cadeira do trabalho, ela tem que ser ergonomicamente correta. O que quer dizer? A nossa coluna tem curvas. Então, a cadeira também tem que ter curva. Tem que ter curva aqui na região de cima, que é a região dorsal, né, que forma a cifosezinha. Tem que ter curva na lombar, porque a lombar entra, né? Ela faz uma curva. Então, a cadeira tem que acompanhar as curvas da sua coluna. Na hora que você encosta nela, você sente esse conforto. Outra coisa que a cadeira tem que ter é o ajuste do assento para vou falar de novo, para te ajustar na frente da mesa, tá? A altura dos teus pés. Os pés, importante. Gente, os pés têm que estar no chão. Tem um pessoal que usa aquele apoio dos pés que faz um ângulo. Para quem vai passar muito tempo na frente do computador, aquilo é excepcional. Outra coisa, para os braços, que a cadeira tenha apoios que deixe os seus braços em 90 graus ou em cima da mesa, com os braços em 90, para facilitar a movimentação do braço e não dar um estresse articular que eu estava falando. Além desses fatores, como eu disse, aqui na viva da mesa, ela não pode ter aquele bico. E que na viva também na cadeira. Se você não tem uma cadeira adequada, pelo menos uma cadeira que mais se aproxime de uma cadeira ideal. Uma cadeira que respeite as suas curvaturas da coluna, que te dê apoio na região dorsal, para que você não se projeta à frente. Uma coisa que eu oriento bastante os meus pacientes, vou passar para vocês também agora, é que quando vocês estiverem na frente do computador, não ir para frente, não projeta a cabeça à frente para buscar informação. Isso acontece quando a gente passa muito tempo na frente do computador, tá prestando atenção, tá focado no teu trabalho, e a tendência é que você faça isso aqui, ó. Quando você faz isso, a sua coluna sofre inteira e o pescoço também, ombro você também projeta à frente. O que eu peço então? Dica para você, encosta a tua coluna lá, busca a cadeira, o encosto da cadeira, encosta a coluna, vai buscar isso. Outra coisa muito importante é a tela do computador na frente do teu rosto, ao alcance dos olhos, para que você não faça isso ou eleve demais a cabeça. E numa distância de 50 centímetros. Muita gente reclama da altura do computador, não sabe o que fazer. Por exemplo, se você tem só uma tela naquele estilo desktop, o teclado e a tela,
você tem como colocar um apoio debaixo da tela para elevar a tela para que ela fique na frente do teu rosto. Se você não tem, aliás, se você tem um note e trabalha com ele, coloca uns apoios embaixo do note para que a tela suba. Uma dica que eu dou é muito bacana. Eu coloco um note em ângulo, o teclado dele em ângulo com uns calços embaixo dele. Então eu faço isso aqui, ó, com o teclado. Eu elevo e ajusto a tela. Então o teclado fica, ó, desse jeito aqui que eu tô fazendo com a minha mão. Ele fica em ângulo com os calços aqui, ó. Aí você pode digitar sem o estresse, né, de ficar aqui em cima com os braços teclando e a tela vai estar na frente do seu rosto. Outra coisa muito importante para quem trabalha muito na frente do computador é dar pausas de descanso a cada 50 minutos. E às vezes eu até aumento um pouquinho. No máximo 1 hora de trabalho, no máximo. Porque os ergonomistas, eles indicam 50 minutos. Deu 50 minutos, para, dá uma pausa, dá uma alongada, puxa braço, tá? Mexe as pernas, levanta, vai ao banheiro, vai tomar um café. Enfim, se movimenta. Gente, tem uma frase muito bacana de uma propaganda de tênis que o Drauzio Varela fazia. Eu não sei nem se a frase é dele ou se é do próprio fabricante do tênis. Mas dizia assim: o corpo é uma máquina de movimento. Gente, eu acho essa frase fantástica. O corpo é uma máquina de movimento. Quando você não movimenta o corpo, ele tende a ter problemas, né? Demonstrado aí esses aumentos de dores durante a pandemia, quando a gente ficou muito tempo sem movimentar. E quanto mais você move o corpo, mais saudável ele fica. Você lubrifica as articulações. E quando a gente não move, tá aí, dor, né? Patologia, doença. É isso que acontece. Essa foi a dica 4. Vamos passar aqui, ó, para a dica 5. Ficar muito tempo na mesma posição. Se você tem uma atividade em que você tem que ficar muito tempo em pé, evite. Por exemplo, no caso do pessoal de confeitaria, ou pessoal que trabalha em pé, um banquinho alto ajuda muito quando você tem que fazer alguma coisa em pé, tá? É excelente. Aí você pode tirar o banquinho, voltar, dar aquela mudada nas posições. Não sentar em cima das pernas, como eu falei, não ficar muito tempo sentado na mesma posição, porque cai naquilo que eu falei da articulação, do movimento. Dica número 6, sobrecarga. E essa, gente, é muito ampla. O conceito de sobrecarga é o excesso de carga sobre o nosso corpo. E o que é o excesso de carga do nosso corpo? Quando a gente fica muito tempo sentado na mesma posição, é uma sobrecarga. Quando a gente aumenta o peso corporal, é uma sobrecarga. Quando você carrega um peso sozinho e esse peso recai sobre a coluna, é sobrecarga. Então, o conceito de sobrecarga é muito grande. E o que eu acabei de falar da emoção, do emocional. Quando você está numa situação de estresse, de ansiedade, de tristeza, isso também sobrecarrega a nossa coluna. Né? Evitar. É tão difícil, né? Vamos dizer assim, evitar o sentimento, mas eu vou dar uma dica para isso também. As minhas dicas são como evitar e diminuir as dores. Uma excelente ferramenta para evitar as dores e diminuir as dores na coluna são os alongamentos. Você parar
e alongar os músculos que estão contraídos, gente, dá um alívio enorme. Aqui na RPG, o alongamento, vamos dizer assim, é uma das bases da RPG. Quando a gente alonga, o paciente sente um alívio muito grande. Isso, ele relata, ele fala na hora, nossa, que alívio! O alongamento realmente dá esse alívio. Porque uma das características dele é aumentar a flexibilidade do músculo, né? Ele distancia, ajuda a distanciar, vamos dizer assim, as duas partes da coluna, tá? Então esse é um fator super importante, o alongamento. Na articulação, ele dá mais liberdade à articulação. A articulação tem uma vascularização melhor quando você alonga. Isso vai tornando ela mais fisiológica, se aproximando mais da fisiologia. Mas essa dica dos alongamentos é uma dica que os ergonomistas também dão, né? Nesse intervalo que você faz durante o trabalho, que você vai dar um tempinho para o seu corpo, alonga braço, alonga perna, alonga as mãos, alonga tudo e volta. Você vai ver que você vai voltar já numa posição melhor, você vai conseguir se posicionar e você vai se sentir bem melhor depois dos alongamentos. Dica 7. Aliás, não, 8, eu inverti. Dica 8, dormir bem. Aí você vai me dizer, Márcia, como que eu vou dormir bem se eu estou ansiosa, se eu estou triste, se eu estou preocupada, se essa situação toda me desenvolveu uma tensão muito forte? É verdade, gente, mas o sono, ele recupera, ele reenergiza o nosso corpo. Então o sono é muito importante. O que fazer então para o sono? Eu não sou vamos dizer assim, uma especialista na área psicológica e nem posso dar nenhuma receitinha de sono, porque eu não tenho. Mas o que eu posso dar de dica para você ter uma boa noite de sono é se acalmar antes de ir para a cama, procurar evitar pensar nos problemas. Eu sei que isso muitas vezes é difícil. Evite. Muita gente toma leite antes de dormir, né? Eu acho isso bacana, porque muitas vezes o leite dá aquela acalmada e induz também ao sono. Então, o que mais que eu posso te dizer para dar dica de uma boa noite de sono? Se acalmar. Existem alguns chás que acalmam, por exemplo, um chá de camomila, um chá de cidreira. Então, os chás têm esse poder também. Se não resolver, gente, tem que procurar um médico, porque o sono é super importante. Outra dica, 9, o emocional. Fator emocional que tanto a gente falou lá no começo, que é uma das causas que desencadeiam as dores. A tristeza, a ansiedade, o sentimento de solidão, que mexe muito com a gente. O que eu posso te dizer de dicas para melhorar o emocional? Gente, uma coisa que melhora muito e acalma e até induz ao sono é a respiração consciente. Quando a gente se deita e faz a respiração consciente, pensa na respiração. Porque muitas vezes quando a gente respira durante o dia, a gente não pensa que a gente está respirando. A gente respira de qualquer jeito. Muita gente tem até o peito elevado de tanto respirar por aqui, de tanta ansiedade, né? As costelas se elevam. A respiração consciente é aquela que a gente faz de forma mais ampla. A respiração diafragmática é um tipo de respiração consciente, onde você respira devagar, enchendo a barriga de ar. O que é encher a barriga de ar? É levar todo o ar possível, encher todo o pulmão de ar
e levando, intenção de levar o ar para a barriga se estufa e você solta esse ar devagar. Essa é a respiração consciente. E eu posso garantir para vocês que essa respiração mais lenta, essa respiração consciente, ela ajuda a acalmar o emocional, dar uma tranquilizada. Muita gente faz meditação. Para muita gente é excelente. Tem vários tipos de meditação. Tem umas meditações dirigidas, inclusive tem uma lá no Netflix bem bacana, o pessoal que já fez me indicou e é sensacional, ela é muito bacana. A pessoa vai falando e você vai fazendo devagar, né? A meditação leva você a um outro estado de consciência, né? É você com você mesma e eu acho muito bacana. Muitas vezes eu também pratico a meditação e eu acho muito válido, acalma a gente. E realmente, se não melhorar o emocional, o caminho é procurar um especialista. Mas os chás também são bem bacanas para essa parte emocional. Outra coisa muito bacana para melhorar a parte física, que é a minha 10ª dica, é a caminhada. Porque a caminhada, o exercício físico, ele produz as endorfinas, que é um dos hormônios do prazer, do relaxamento. E a caminhada, ela também faz isso. Algum tempo atrás a gente não podia caminhar, né? Hoje a gente já pode. Eu estava vindo para cá hoje e tinha bastante gente já caminhando. Então, a caminhada ajuda muito. E tinha já, né, aqui em Araraquara, muita gente caminhando já. Tanto quando eu vim para cá de manhã, como à noite. Eu vim para cá agora à noite e tinha bastante gente caminhando pelas ruas. As academias ainda estão fechadas, mas a caminhada, ela é legal para o emocional, por causa das endorfinas. Ela é bacana porque coloca o seu corpo em movimento. É lógico, ela não vai aumentar a massa muscular, nada disso, mas você vai ter oportunidade de respirar, de andar, colocar teu corpo em movimento, pensar em outra coisa. Enfim, depois de uma caminhada a gente sempre fica melhor e às vezes até dorme melhor, né? A gente pode começar aí a colocar uma caminhada no nosso dia a dia. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês fazem para dor nas costas. Bom, a minha maior dica para diminuir a dor nas costas são os alongamentos mesmo. E quando você já está com dor nas costas, eu sempre recomendo, eu tô com uma dor, eu tô com uma tensão muscular muito forte, eu sempre falo para fazer uma bolsa morna que ajuda bastante. Isso já é, né, vamos dizer assim, um fator assim que está em segundo plano, mas ajuda. Faz todos esses outros que eu indiquei, que são perfeitos. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo assistir a minha live, ter me acompanhado até agora. Agradeço de coração. Um beijo enorme.